Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Kátia. E juntos compartilhamos as nossas horas vagas com dica de lugares de preferência gastando pouco. E para quem acompanhou o vídeo anterior, nós estamos aqui em Pinhais, nesse lugar aqui chamado Parque das Águas, que é muito lindo. Ontem a previsão para hoje era chuva, mas saiu um sol lindo. Que lugar mais incrível, né? Nossa, nós estávamos assim muito otimistas para o dia de hoje, até porque nós também queríamos conhecer, ver de pertinho, né, com os nossos próprios olhos esse lugar que é incrivelmente lindo e deu tudo certo. Deu tudo certo. Passamos uma noite maravilhosa aqui, é muito calmo, né, Kátia? Muito calmo, muito agora, tranquilo. É um pouco antes das 8 da manhã, bastante pessoas aqui fazendo atividade física, tem várias quadras aqui, pessoal também correndo, bike, né? Então um lugar assim para praticar esportes aí. Fica aí essa dica também. E hoje, pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos dar um rolê lá na feira do Largo da Ordem, né? Vamos conhecer lá, nós não conhecemos a feira ainda, já conhecemos o Largo, mas não a feira, é uma feira tradicional de muitos anos e nós vamos lá, né? Exatamente. Conhecer esse lugar. E também dar um rolê em um lugar que tem uma paisagem muito incrível, que tem apenas em uma época do ano e nós estamos nessa época. Mas acompanhe o vídeo que vocês vão ver durante aí, tá? Nós já provamos esse queijinho colonial, o queijo e o salame, né, que nós compramos ontem ali no caminho do vinho. Que delícia, gente. Olha, a gente recomenda. Aproveitando também já o início aqui do vídeo para mandar um abraço pro pessoal aí, Thiago, lá de São Bento do Sul, e também o Alexandre, que nós encontramos por lá. O Paulo também, que ele também é viajante e também é de São Bento do Sul. E também para os comentários ali a Beatriz e a Rafaela Mengarda, que sempre está comentando. Um abraço aí para vocês, pessoal. Muito obrigado. E vamos que vamos mostrar mais lugares para vocês. Olha que lindo. Só. Aqui, gente, o queijinho e o salame, como o Gustavo falou, a gente pegou lá no caminho do vinho ontem. E esse pão fui eu que fiz. E tá muito bom, né? É o segundo pão que eu faço. Estou aí testando meus dotes culinários. Aqui é o que só veio, né? Ah, os créditos vai para nós dois. É os dois. Agora a gente veio aqui no meio, bem no meio desses lagos, a imensidão disso aqui, gente, são vários lagos, a formação é muito legal. O parque tem mais de 1.400.000 metros quadrados. É muita coisa. É muita coisa, na verdade a gente nem vai caminhar tudo, né? Vamos caminhar mais aqui no principal. Aqui tem academia, tem parquinho, tem um mirante que dá a vista lá para a Serra do Mar e também tem banheiros aqui. E Wi-Fi. Wi-Fi gratuito. E Wi-Fi gratuito também. Mas às vezes você já conhece, né, a maioria dos parques ali, talvez os mais famosos, vale a pena você vir aqui conhecer o Parque das Águas também, porque é um lugar assim muito legal, muito gostoso. Olha, nota 10, E quando viu? você fala em parque, geralmente vem na cabeça, né? A gente que é de fora, principalmente, né? Ah, o Barigui, tem lá o Botânico, tem o Tanguá, que também Esses agora... acho que são os mais famosos, os mais né? famosos, né? Mas esse aqui, gente, assina embaixo. Olha que legal. Não deixa a desejar em nada, tá? Parabéns à Prefeitura de Pinhais aí pelo parque, que realmente não deixa a desejar e não perde para os grandes parques aqui de Curitiba, né? Muito organizado, muito limpinho, os lixeiros ali tudo com separação de reciclado. Nossa, muito 10 mesmo. Ali onde a gente dormiu, esse lugar que nós estamos aqui agora, esse lado do parque, não pode passar a noite. Os portões são fechados. Né? Aqueles portões eles fecham, né? Mas lá do outro lado, é bem tranquilo, assim. Até a gente conversou com um rapaz que ele é daqui de Pinhais, né? Não, Sim, ele é de Pinhais. E ele dorme no motorhome dele ali no estacionamento do parque. Ele falou que sempre é muito tranquilo e para você que quer vir conhecer, passar a noite, pode vir. Nós estávamos com medo, conforme a gente mencionou ali, né, anteriormente, mas podem vir, galera. Nota 10, bem tranquilo. Água potável aí pra galera. E pelas indicações, pelas plaquinhas, o Mirante da Serra do Mar é por aqui. Eu acho que já é ali, olha. Olha só que legal essa pontezinha de madeira ali em cima do lago. Ah, legal também que pode pescar aqui. Deixar, né, é algo assim bem claro, né, que não pode nadar, mas é proibido, tá? Às vezes, né, vai que não vem no verão e quer dar um tibum aí. Não pode. Não pode. Pescar pode. Pescar pode. Eu não sei se pode levar o peixe, mas pode pescar. Vamos nos informar. Aqui não tem desculpa para não fazer atividade física, né? Não. Aqui é muito legal para vir caminhar, né? Onde a gente dormiu lá, o pessoal cedo já, né? Caminhando, correndo.
lá, pessoal. Serra do Mar, Parque Estadual Marumbi. Fica para lá onde tem o Pico Paraná e tudo mais. Aqui até, inclusive, diz, né, quais são quais, né? Ó, o Pico Paraná, Anhangava, Corvo, Pão de Ló. E aqui, então, o pessoal que é trilheiro aí, que gosta de montanhismo e trekking, aqui pode avistar as montanhas. E ali tem um mirador, dá pra ver, Kátia? Dá pra ver. Se bem que o Pico Paraná você consegue ver... A olho nu, né? A olho nu. Esse aqui, né? Que aqui na câmera não dá pra ter uma noção tão boa quanto ao olho nu. Pra quem tá lá em cima das montanhas agora, está presenciando um marzão de nuvens. Sim, porque dá pra ver bem certinho. Dá pra ver daqui. Deve estar uma paisagem linda. Mas daqui, né, claro que os seus olhos vão ficar muito mais descansados olhando por aqui, né? Muito legal. E tem esse adulto e tem o infantil, ó. Uhum. Legal, né? Legal, deixa eu ver. Olha só que legal esse lugar aqui para fazer a fotinha. E a Kátia já vai lá. Little sad eyes, don't you cry, 'cause you know. Little sad eyes, love will come, love will go. Eu não vou apertar aqui, pessoal, porque aqui é de se refrescar, só que ele solta vaporzinho, então vai molhar tudo, né? Eu vou apertar aqui, ó, e vou sair de perto. Ó. Olha. Então no verãozão, olha só que legal. E você desliga. É para se refrescar, refresque-se. E aqui é o mesmo que tem água ali na frente, né? E aqui tem lugar para pet tomar água. Tem a vasilhinha ali, tudo. E tem vários pontos desse aqui espalhado aí pelo parque, né? Uhum. Aqui traz sua garrafinha, só água enche natural e água gelada. Depois a gente vai vir enchendo essa garrafinha. Lá na frente também tem. E aí caminhar os 1.400.000 metros quadrados. A gente não caminhou tudo isso, É mas muita deu uma coisa, bela né? caminhada, viu? É verdade. A gente perguntou ali pro pescador se podia pescar aqui e levar os peixes, disse que pode. Hoje, como tá um clima mais friozinho, diz que tá mais fraco, mas diz que já foi melhor. E é tilápia e lambari que Olha eles só. pescam. Porra, já dá um almoço de domingo, né? Oh. Então a pausa agora para reidratação. Olha, eu peguei a água de coco, bem geladinha, e a Kátia pegou um caldo de cana. Um caldinho de cana, né, gente? É bom, né? Nossa. A gente pegou aqui no trailer Doce Energia, que vai deixar aí o arroba deles. E olha, caprichado, hein? Uma delícia. E olha que legal essa pia aqui, ó. Você pode vir aí lavar sua mão, lavar o rosto, caso você venha e queira dar uma corridinha aí no parque. Tem a pia aqui, ó. Interessante, né? Muito interessante, de pedra. Bem legal. Ó, tem um parquinho ali. Vamos ali mostrar pro pessoal. Aqui é o playground, mas na verdade é o parquinho. Geralmente tá escrito playground nos parquinhos, né? Aqui tá escrito parquinho mesmo. Tradicional. Esse é o tradicional. Nossa, e brinquedos assim que era da nossa infância, né? Olha só, muito legal. A gangorra, nossa. Show. They tell me how it should feel till I live it, it's ideal. Time flies by only alone. Now just photos on my phone. E agora estamos indo em direção ao coração da capital paranaense, Exatamente, estamos indo lá pro Largo da Ordem. que fica no centro histórico, que é bem no meio mesmo do centro de Curitiba, né? A gente vai lá porque a gente quer conhecer. A Kátia
Queria muito conhecer, assim como eu queria conhecer muito aqui o Parque das Águas, a Kátia queria muito ir nessa feira, né? Ainda mais agora, pessoal, que eu tô sabendo que nessa temporada de outono e inverno eles fazem um pastel de pinhão e é só nessa época que tem. Então, assim, eu quero muito ir lá encontrar, porque, gente, é muita barraca que tem lá. Então, nós temos que achar a barraca. A missão que é encontrar esse lugar, né? A missão é encontrar essa barraca que vende esse pastel de pinhão, porque é só uma barraca. E lá tem diversas comidas aí também do pessoal aqui, típicas aí, né, do Isso. interior, que o pessoal vai lá, né, e tem essa feirinha. E vamos mostrar todos os detalhes para vocês. Acompanhem essa aventura. Bora lá! E torçam para encontrar esse pastel, gente. Chegamos aqui na Feira do Largo da Ordem e estamos bem em frente aqui à igreja histórica. A igreja se chama Igreja da Ordem. O Largo da Ordem tem esse nome justamente por conta da igreja, que é uma construção de 1730. É muito tempo, gente. É muito antigo, né? E aqui abrange mais de 700 barraquinhas ao longo aí dessa feirinha que acontece todos os domingos das 9 às 14 horas. E aqui você vai encontrar diversas coisas, desde artesanato, comidas típicas e uma infinidade de coisas. E é um passeio bem legal e dá pra ver que aqui é onde a alma curitibana acontece. Olha quanta gente prestigiando essa feira. É verdade. Então vamos lá, porque o nosso objetivo é achar esse pastel de pinhão em meio a essa imensidão de barraquinhas. São quase 800 barracas, imagina. Vamos lá então. Vamos lá. E olha só que interessante esse cavalo com essa boca saindo água aí. E tem uma história muito legal. Ele é conhecido como cavalo babão, mas o nome original é Fonte da Memória. É uma homenagem aos colonos, os primeiros habitantes aqui de Curitiba, né? Eles vinham das suas chácaras para cá de carroça para trazer mercadorias e era aqui onde os cavalos paravam para tomar água. Então por isso que ela tem aí esse nome Cavalo Babão, por conta dessa história, né? E eu achei tão legal, né? Porque realmente é a cultura viva mesmo aqui no Largo da Ordem. Tudo aqui é história, gente. Tem casa aqui desde o século XVII. Então é a história viva mesmo da origem de Curitiba. E olhando essas barraquinhas, tem muitas coisas, né? Desde instrumento musical, ursinho de pelúcia, artesanatos em geral, colecionadores souvenir. de moeda, de notas antigas. Nossa, É muita coisa, né? Muita. Aqui encontra de tudo. Eles fazem também desenhos, caricaturas na hora. Nossa, é uma diversidade assim gigante que só um domingo aqui é pouco, tá? Só algumas horas aqui você já enriquece culturalmente, né? Muito, né? E é claro que não pode faltar uma pelúcia da mascote de Curitiba, né? A capivara. Ó, tem capivara torcedora de todos os times aí, ó. Desde chaveiro, tudo. Ó. Olha só que legal. Olha aquela arte ali, ó. Ah, ele gruda. Achei. Lá, ó. Catarina é o nome. Catarina? Aquela barraquinha lá marronzinha tá lá, olha. Então vamos lá que você tá apertando a fome. Gente, olha o tamanho da fila. Não, lá é outra, né? Essa aqui é aqui, ó. Pastel Bela Família. E a fila da Catarina verdade. é outra. Mas tem fila também.
Kátia, olha aqui, ó. Aqui é o pastel da capivara, ó, que você queria a vez passada, lembra? Verdade. Então, e agora? Qual dos dois? Vamos aqui na... Ó, a gente veio pra cá uma vez pra comer esse pastel e a gente não veio aqui na feira, né? Por outros motivos, né? Ai, gente do céu, eu não sei agora. O pastel da capivara é tão bonitinho. E o pastel da capivara, na verdade, não é de carne de capivara, tá, gente? É só o formato dele. É só o formatinho dele, Eu mas tô- é muito fofo. E ele é o pastel mais famoso aqui da feira, né? É o pastel de capivara. Mas depois que a Kátia viu aquele do pinhão, ela mudou de ideia e agora tá um do lado do outro aqui. É verdade. Só que assim, ó, o da capivara tem o ano inteiro. É, E o de pinhão somente nessa nessa época. época. Que é a época do pinhão, né? É, e provavelmente nós não vamos voltar aqui no inverno, fora esse final de semana. Porque então é mais fácil voltar em qualquer época e pegar aquele outro, né? É. Então vamos no de pinhão. vamos no de pinhão. Ô, gente, não rolou. Tá todo esgotado os pastéis de pinhão. Então agora a gente entrou na fila do pastel do formato capivara. Sem pastel eu não fico. Não, vamos comer o pastel. E olha só, a gente viu quando tava na fila ainda, logo depois que a gente gravou ali. Lá, ó, a Aí, plaquinha lá, ó. tem as plaquinhas já, todos os pastéis de pinhão esgotados. É. Então, vamos comer o de capivara. Era pra ser. Era pra ser. Olha só que bacana esses prédios históricos aqui, né, do século 17. E a parte de baixo desses prédios aqui, a maior parte são bares, restaurantes e lanchonetes. Aqui o Largo da Ordem tem uma vida noturna muito ativa, é muito boêmio aqui. Nós já viemos aqui, né, Kátia? Já. A gente sentou ali em cima, tomou uma torre de chopp, é muito legal. E também aqui na frente é um dos bares mais conhecidos, que é o Bar do Alemão, que é esse prédio vermelho aqui, que ele tem uma entrada e sai ali do outro lado. E onde serve a famosa carne de onça, que é uma comida também bem tradicional aqui no Paraná, que é carne moída cru. E também tem o Submarino, uma bebida famosa ali também, que é um chopp com Steinegger, se não me engano é Steinegger ou Curaçao, que você coloca dentro dos copinhos, dentro da caneca de chopp, e aí quando vai tomando ele vai soltando ali, a outra bebida vai misturando. Bem legal. E estamos aqui torrando na fila. Mas tá indo rápido. Tá indo bem rápido, tá indo bem rápido. Tudo por um pastelzinho de formato de capivara. É. Olha, faz tempo que eu quero comer esse pastel. Olá, e ali tá dizendo que tem capinhão. Tá dizendo que tem pinhão, vamos ver se tem pinhão. Acho meio difícil, mas se tiver a gente Vai pegar? vai pegar um de pinhão. Conseguimos pegar uma mesinha aqui, que é coisa rara. Foi e difícil. na sombrinha, olha só, para passar informação para vocês. A gente fez o pedido 1h30, tá? Agora é 1h40, faz 10 minutos. Vamos ver que hora que vai sair o pastel. Porque tem uma fila imensa lá, que tá indo bem rápido, que é só para pagar. E depois ele vai gritando ali o nome das pessoas. Pelo que eu vi, tem alguns pastéis que eles já têm estoque, só vão fritando, e outros eles vão montando na hora. Eu acho que esse de pinhão é o mais escasso. É, e é edição limitada também, só nessa temporada de inverno. É. Claro, por conta da... Do pinhão, né? Do que só dá pinhão, né? nessa época, né? Uhum. E vamos ver, nós vamos mostrar aqui pra vocês, até pra vocês saberem se vale a pena vir aqui comer o pastel de pinhão ou não. Nós tiramos o dia pra isso, né? Então tá tranquilo. É. E olha só o fervo que tá, não para de aumentar a fila do pagamento lá, isso que a fila é muito rápida. É, a fila é rápida mesmo, flui muito, muito rápido. As pessoas só vão pagando e pegando o ticket e vão saindo. E olha só, pessoal, já saiu o pastel. Deu 14 minutos. Imagine, 14 minutinhos, foi rápido. Foi rápido até. Pra quantidade de gente, a produção deles é bem rápida. Olha só. Nosso Ah, famoso pastel de capivara. eu vou... Consegue pegar um pra dar uma Vou mordida? pegar aqui, ó. Não, vou tirar aqui pra dizer. Olha só. Ai, que coisa linda. Ai, que bonitinho. Vai ficar com dó de comer, né? Ai, gente, é uma Vai lá. coisa tão boba, mas assim, Dá uma mordida aí pra gente ver. é legal a experiência, tá? Olá, Kátia, decapitou ela. Ai, a cabecinha. Bom, Muito bom. ó. E é carne, queijo
e pinhão. Nossa, eu gostei. O sabor é muito bom. Muito bom. Bom, né? Internacionais. Aerosmith, ó, Beatles. Saindo aqui do Largo da Ordem, a gente vai onde deixou o carro, umas 3, 4 quadras lá pra frente. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas e principalmente a quantidade de barraquinhas que tem aqui, né? É, ainda mais porque o clima, né, pessoal, tava marcando que não iria estar assim um clima favorável, iria estar o clima tradicional de Curitiba. Curitiba aí, para quem não sabe, é a capital mais fria do Brasil por conta aí da sua altitude que está quase 1000 metros acima do nível do mar. Então, por isso, né, ela sempre está nublada, por isso que ela carrega a fama de fazer as 4 estações no ano. E hoje seria um dia típico de Curitiba com céu nublado e tudo mais, mas para nossa surpresa... A previsão era chuva e de céu aberto somente às 4 da tarde. Isso. E desde manhã, né, tava mais nublado, mas já abriu. O céu tá aberto, tá um dia lindo. Os curitibanos aí saíram das suas casas para contemplar o Astro Rei, que resolveu dar suas caras aí um pouco mais cedo, e tá um dia maravilhoso. E foi assim uma manhã muito gostosa, de muita cultura, de muita gente diferente, né? E que Sim. O bom de conhecer outros lugares é justamente isso, a gente vê outras tribos, né? Exatamente. E agora vamos dar nosso último rolê aqui em Curitiba, que é aquela rua, né, bem bonita, onde que tem... é a rua conhecida como Rua do Outono, que é somente entre abril e maio que vocês conseguem ver aí as folhas, né, que é as liquidambar, Ficou bem vermelhinha. que ficam bem vermelhinhas. E nós vamos pra lá porque vamos aproveitar aí pra ver se nós ainda conseguimos pegar Isso, ver se ainda ela tá bonito. com as suas folhas ali vermelhinhas, né? Então, bora lá. Então vamos procurar aqui a Rua do Outono. Nós deixamos a Tigo ali e vamos dar uma caminhada aqui para procurar. A gente já pediu informação, parece que é ali na frente. Queria muito conhecer a famosa Rua do Outono, que na verdade é a Rua Deputado Heitor Alencar. Essa rua aqui, pessoal, tem mais de 800 árvores dessa espécie, que é uma espécie lá da América do Norte, né? E nós temos aqui em Curitiba essas mais de 800 árvores que trazem essa beleza exuberante, e é somente em abril e maio que as folhas ficam com essa coloração, a cara do outono, não é mesmo? Agora vamos lá conhecer e ver de pertinho essas folhinhas. Na rua, sim, olha, tem bastante, olha, caída. É bastante, aham. E assim, ó, como é um ponto Essa turístico muito conhecido... Não é o símbolo do Canadá, essa? Lembra, né? Na A bandeira bandeira tem, né? tem, né? Uma folha assim. Que linda. E a própria prefeitura de Curitiba, eles não é que eles não limpam, né? Mas eles deixam mesmo essas folhas caídas propositalmente, justamente por conta dos turistas que vêm aqui e tiram as suas belas fotos para as redes sociais fazendo isso aqui, ó. Olha só. E essa casa, essa edificação aqui, agora sim parece que nós estamos no norte dos Estados Unidos ou no Canadá, olha só. Ainda mais com esse visual aqui, com essas árvores. Combinou, né? Sim. Uma combinação perfeita. Olha a cor dessa folha. Essa tá bem vermelha. Olha, uma tá até meio roxa. Olha só. Gente, a natureza é incrível. Olha essa aqui, ó. Que beleza. Muito bonito. E só de pensar que daqui a alguns dias ela não vai ter nada dessas folhinhas. Vão cair todas. Vai cair Já todas. estão caindo. Uhum. Mas tem umas verdinhas ainda, pessoal. Então tem algum tempo ainda. Pessoal, e nós vamos para o outro lugar, porque aqui tem só algumas plantadas. Não é a rua, exatamente a rua que nós procuramos. É, nós mas é nos muito bonito. empolgamos e achamos que era aqui, mas não é. E o carro tá longe. E o Vamos lá carro- buscar o carro. e o carro tá longe. Olha, mas valeu a pena, porque senão a gente não ia ter conhecido aqui. É, valeu a pena. E realmente é considerado como Rua do Outono aqui também, por isso, né? Então no mapa deu Por isso. errado. Então vamos lá na outra.
já temos o sinal de que vai estar vermelhinha. É. Conseguimos chegar aqui na Rua do Outono, a verdadeira. A verdadeira Rua do Outono. Pessoal, nós vamos deixar o endereço certinho para vocês aqui na descrição, que dá exatamente aqui na verdadeira Rua do Outono. Lá tem aquelas árvores que vocês já viram, mas não é essa estrada aqui, não é essa rua aqui que tem as mais de 800 árvores. Então nós vamos deixar aí na descrição para vocês verem certinho. E aquela rua é bonita também, vale a pena ir lá conhecer. É bonita também. Essa via aqui é a via do ônibus, do biarticulado aqui de Curitiba, tem uma rua exclusiva e olha de gente fazendo foto, fazendo vídeo aqui, para pegar aí os últimos dias, né? Os últimos dias. Dessas árvores aqui. E tem uma pontezinha lá, vamos dar uma caminhadinha até lá para mostrar aqui para vocês. Bora lá? Quando vocês virem, tomem cuidado, né? Quando o ônibus estiver vindo, porque a via é exclusiva dele. Então ele não vai parar para você, tá? Ele você que tem que sair. Com certeza, vamos ser conscientes. E aqui, pessoal, tem essa ponte, olha, onde fica bem no meio aqui da rua e ali onde pega o sol, né? Que diferente, onde pega o sol, ela tem mais folhas. E pra lá... E realça a cor, né? Realça a cor, né? E pra lá continua também, a rua ela continua pra lá e as árvores também continuam pra lá, olha. Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I did the same just for you. You don't know how much I love you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. E olha só, pessoal, a rua aqui é a Rua Deputado Heitor Alencar Furtado. No bairro Moçungue. Moçungue é o bairro. E aí, Kátia, considerações da rua? Ai, gente, é muito bonito É legal, mesmo. né? Há quantos anos, né, a gente vem para Curitiba, conhece Curitiba e eu não sabia dessa rua, né? Fiquei sabendo há pouco tempo e vale a pena, né? É um passeio aí simples, sem custo, mas de uma experiência muito válida, porque realmente é muito bonito. E é legal porque assim, né, é uma árvore que não é nossa, né, da América do Sul, é lá da América do Norte. Então é diferente a experiência, eu acho que vale muito a pena o passeio. Sim, bem legal. E virou um ponto turístico mesmo, né? Ponto turístico. Cheio de gente aí tirando fotos, né? E o pessoal que vem aqui para fazer fotos e vídeos é justamente o momento que passa o biarticulado, né? Aquele ônibus vermelho. Porque como é uma rota exclusiva dos ônibus, então virou meio que o momento certo aí da foto, né? A foto que o pessoal posta nas redes sociais é a foto que quando o ônibus está passando, o vídeo do ônibus em movimento. Então virou tipo um marco, né? Isso. Que legal, né? E eu achei que ficou tão legal, né? Porque Curitiba, o biarticulado, né? Aquele vermelhão aí é um dos cartões postal de Curitiba. É verdade. Então é muito legal, assim, achei bem bacana. Comenta aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessa rua, desse lugar? Essa rua? Já conhece? A Feirinha do Largo também já conhece? Deixa aí suas considerações. O Parque das Águas. E o Parque das Águas, eu particularmente adorei. Olha só, 3 dicas aí nesse vídeo. Muito obrigado por estar aqui.
Deixe aí dicas, sugestões para que a gente possa aprimorar nosso conteúdo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e também deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado por estar aqui, um abraço e até a próxima. Até!